Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes, eu sou professor de Física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos que fazem engenharias, aí, cursos relacionados a engenharias também, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho e eu vou resolver com vocês um pedacinho dessa atividade de estudos número 2 para vocês entenderem como que esse trabalho funciona, tá? E caso vocês precisem de apoio, e seja nas atividades de estudo, mapas e também dúvidas para provas ou qualquer situação em que eu possa ajudá-los, é só vocês fazerem contato comigo. Tá? Meu contato está nessa imagem que vocês estão vendo e eu vou deixar também um link ali no descritivo do vídeo para um início de conversa automática comigo no WhatsApp também. Qualquer coisa é só clicar nele lá. Vamos iniciar aqui então essa resolução. Então pessoal, ó, nessa daqui que seria a minha primeira questão, tá? Nós temos aqui, basicamente, para melhor compreender as funções químicas, devemos entender a teoria desenvolvida pelo químico Svante August Arrhenius, né? Na sua teoria, o Arrhenius ele utilizou várias soluções aquosas, ó, palavra bastante importante aqui, com diferentes compostos e observou que em algumas soluções haviam passagem de corrente elétrica e em outras não, tá? Bom, aí depois dessas informações, pessoal, aí nós temos aqui algumas soluções, né? E ele quer saber qual das soluções aquosas aqui, contendo os compostos abaixo, qual delas queriam conduzir corrente elétrica, tá? E aí, gente, ó, nós temos algumas situações aqui, beleza? Pessoal, quando a gente olha assim para a substância, fica um pouco complicado a gente saber se ela conduz ou não, tá? Então, gente, nós temos basicamente duas situações. Existem algumas dessas situações que elas fazem ligações que são chamadas de ligações iônicas, tá certo? Conforme a gente viu na atividade de estudo número 1 ali, tá? E algumas ligações que são chamadas de ligações do tipo covalentes, beleza? Ligações covalentes. Então, a ideia aqui é a seguinte, gente. Com relação a características, assim, em termos de condução de corrente elétrica, as ligações iônicas, tá? Os compostos que fazem ligações iônicas, eles são bons condutores, tá? Então, nós podemos dizer aqui que eles conduzem corrente. E os compostos, pessoal, que formam ligações do tipo covalente, tá? Eles não conduzem, tudo bem? Não conduzem corrente aqui, tá? Só que aí, pessoal, nós temos uma situação aqui que ela é bastante inerente a essas ligações covalentes, tá? Se por acaso, né, o composto ele puro, tá certo? Ele não conduz. Se por acaso ele for misturado com água, pessoal, os compostos que possuem ligações covalentes, eles também não conduzem, exceto os ácidos, tá certo? Então, isso aqui é uma das definições que nós temos aqui para essas ligações, tá? Então, em meio aquoso, beleza? Os ácidos, eles formam soluções iônicas, tá? Ou seja, eles liberam um íon, que é o íon H+, tá? E isso somente para soluções aquosas, tá certo? Então, compostos que possuem ligações covalentes, que são ácidos, conduzem. O restante não conduz, tá? Então aí, ó, nós temos que ver algumas situações também que são características dessas ligações, para a gente poder, então, resolver o nosso problema, tá? Então, quem é que faz um tipo de ligação iônica, tá certo, pessoal? Isso aqui é definição, tá? Definição de livros de química aí. Ligação iônica, beleza? Pessoal, a ligação iônica, ela acontece geralmente entre elementos que eles são metais, tá? E não metais, ou ametais também, como são chamados aí em alguns livros de química, tá? Então, esse tipo de ligação é iônica. E aí, se por acaso nós estivermos falando de ligações covalentes, tá? Essas ligações covalentes, elas ocorrem aqui em algumas situações, pessoal. E as situações são as seguintes, são definições aqui dessas ligações, tá? Então, ó, é covalente se for uma ligação entre ametal e ametal, ou seja, não metais com não metais, tá? Ela também é uma ligação do tipo covalente se ela for feita entre ametais e hidrogênio, beleza? Então, se tivermos essa situação, nós temos covalente, hidrogênio, tá? Oh, meu Deus, vamos lá, de novo. Escrevendo aqui, falando é complicado. Hidrogênio. Beleza. E aí uma terceira situação, pessoal, se nós tivermos presentes na ligação aí hidrogênio com hidrogênio também, tá?
Bom, então agora nós vamos avaliar aqui, pessoal, quais são os compostos que nós temos aqui, né, para que a gente possa finalmente resolver a nossa questão, tá? Então o primeiro composto que foi dado para a gente aqui é o composto Na2SO4, tá? E pessoal, como termina aqui com esses dois elementos SO4 aqui, nós temos aqui então um sulfato de sódio, tá certo? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, a gente precisa pegar uma boa tabela periódica, tá certo? Para a gente verificar quem que esses caras aqui eles são enquadrados, né? Que é muito difícil a gente lembrar quem que é ametal, quem que é não metal e tudo mais, tá? Eu peguei uma tabela periódica aqui que ela está em inglês, tá certo? Mas eu vou deixar essa tabela aqui para vocês lá no material complementar da disciplina, tá? E só para a gente dar uma olhada aqui então, nós vamos localizar aqui primeiramente o nosso elemento sódio, tá certo? Então o sódio ele fica na família 1A da tabela periódica, tá? Ele está enquadrado aqui. E aí essa minha tabela aqui, pessoal, ela traz aqui pra gente, ó, tá? Ou seja, nós temos metais alcalinos aqui localizados nessa nossa família 1A, tá? Então eu vou colocar assim, pessoal, ó, o nosso sódio ele é metal, tá certo? Aí nós temos aqui então, pessoal, o nosso S, que é o enxofre, tá? Ele tá escrito sulfur aqui, né, em inglês, mas ele é o enxofre, tá? Ele tá nesse elemento verdinho, ó, eles são outros não metais, tá certo? Então, ó, aqui nós vamos chamar de ametal, tá certo? Enxofre é um ametal. E aí nós temos também o nosso oxigênio. Se vocês observarem, o oxigênio está na parte verde aqui da minha tabela, tá? E ele é ametal também. Beleza? Então, como nós temos aqui, pessoal, a ligação entre metais e ametais, tá? O que nós temos aqui, basicamente, é uma ligação do tipo iônica, tá? Então, essa ligação é iônica. E é assim que nós vamos definir cada um deles, tá? Então, por exemplo, o nosso elemento número 2 aqui, ó, que foi C12H22O11, tá? Então, C12H22O11, beleza? Pessoal, essa daqui é a fórmula química aqui para sacarose, que é o açúcar, tá? O açúcar a gente sabe que ele normalmente não conduz, né? Mas vamos ver se a gente tem aqui os esquemas de ligação aqui para a gente poder ter certeza, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos o nosso elemento carbono. O carbono ele é um elemento ametal, tá certo? Então ametal. O carbono está aqui na parte verde, tá? Aí nós temos aqui, ó, o hidrogênio, tá certo? Ó, o hidrogênio, ele fica aqui. O hidrogênio ele também é ele não é metal, né? De fato, o hidrogênio ele é um gás, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, como não metal, tá? E aí nós temos, por fim, o nosso oxigênio, ó, tudo bem? Então, nosso oxigênio, ele é um ametal também, porque ele está no grupo verdezinho aqui, tá? Então aí, pessoal, ó, com essas informações, nós conseguimos concluir que essa ligação, ela é uma ligação do tipo covalente, né? Ou seja, ela é feita entre ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio, tá? Que é o que nós temos aqui, beleza? Então, essa ligação, ela é covalente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso elemento número 3, tá? O elemento número 3 foi colocado pra gente é o NaCl, cloreto de sódio, né? O nosso sal de cozinha, tá? Então, NaCl. Bom, acho que vocês sabem, né, que em solução aquosa o sal ele conduz, não é isso, pessoal? Mas vamos dar uma olhada aqui pela nossa tabela periódica. Ó, o Na, tá certo? Ele é classificado como metal, tudo bem? Ó, nosso primeiro aqui, metais alcalinos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, Na é metal. E o nosso Cl, que é o cloro, pessoal, se vocês observarem aqui, o cloro ele tá nesse item que nós temos aqui, que ele é o item verde, roxo aqui, né? No caso da minha tabela periódica, tá? Então ele é um elemento do tipo halógeno aqui, ó, tá certo? Então, pessoal, qual que é o cenário que a gente tem aqui? Ele é um não metal, tudo bem? Ou seja, ele não é metal, tá? E também não está classificado como item a metais, tá certo? Então nós vamos colocar ele aqui, ó, como não metal. Então a ligação entre metais, tá certo? E não metais, tá? Ela é uma ligação do tipo iônica, não é isso? Então aqui nós temos ligação iônica, ó, tá? Vamos lá então, próximo item que nós temos aqui seria o nosso item número 4, tá? Fazendo bem devagar aí, bem passo a passo. O item 4 que nós temos aqui, pessoal, é CaSO4, tá? Então vamos lá, CaSO4, beleza? E pessoal, por terminar aqui com SO4, ele é um sulfato, né? E o Ca aqui é o nosso amigo cálcio. Então nós temos o sulfato de cálcio, tá? Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui para ele na nossa tabela periódica. Ó, vamos procurar aqui na nossa tabela o cálcio, tá?
Pessoal, o cálcio aqui, ó, ele está localizado na família 2A, beleza? Então, vocês podem olhar aqui que nós temos uma espécie de metal que é um metal alcalino terroso, ó, tá certo? Então, ele é metal, tá? É um metal alcalino terroso. Cálcio, metal. Bom, o nosso enxofre a gente já tinha visto ali que ele é um ametal, né? E o nosso oxigênio, ele é um ametal também, não é isso? Ó, os dois estão aqui nessa parte verde aqui da minha tabela periódica, tá? Então, essa ligação aqui que nós temos entre metais e ametais, ela é uma ligação do tipo iônica, beleza? Então, deixa eu só escrever aqui, ela é iônica, tá? Então, aí, por fim, pessoal, nosso último elemento aqui, o elemento número 5, ele é o HCl aqui, ó, ácido clorídrico, tudo bem? O mesmo ácido que nós temos aí no estômago, né? HCl. Vamos lá então, pessoal, ó, o H, tá? Ele é uma ligação entre o hidrogênio, beleza? E o nosso Cl aqui, ó, que é o cloro, tá? Ele é um não metal aqui, né? Tudo bem? Ou seja, ele fica nesse grupo aqui dos elementos halogênios aqui, ó, tá? Então, ele é não metal. Vamos colocando essas situações, ó. Hidrogênio é não metal, tá? E o nosso cloro, ele é não metal também, beleza? Então, pessoal, ó, qual que é o cenário que nós temos? A ligação entre, tá? Hidrogênio, né? E ametais, ó, tá certo? Ou ametais e ametais, elas são ligações do tipo covalentes, tudo bem? Então, o HCl, ele forma uma ligação que é, de fato, uma ligação covalente, ó. Então, vamos lá. Ligação covalente, tudo bem? E aí, pessoal, com essas informações, a gente consegue dizer quem é que conduz e quem é que não conduz aqui pra gente, né? Então, do jeito que eu havia falado para vocês, pessoal, normalmente, tá? Compostos que formam ligações iônicas, eles conduzem, ó. Então, esse aqui, ele conduz, né? Que é o elemento número 1, tá? Conduz aqui. O elemento 2, ó, ele é covalente, tá certo? Ele é um sulfato aqui, então ele não conduz, tá? Não conduz. Beleza? Esse elemento número 3 aqui, ó, que é o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, em solução aquosa, pessoal, ele conduz, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 e 3, beleza? Por enquanto. O elemento número 4 aqui, que é um sulfato, mas ele faz ligação iônica, tá certo? Então, ele conduz também, ó, tá? E aí, por fim, pessoal, nós temos esse cara aqui, ó, que ele faz ligação covalente. Mas conforme eu tinha dito ali para vocês, pessoal, é o seguinte, né? Os elementos que eles formam ligações covalentes, eles normalmente não conduzem, tá certo? Mesmo em solução aquosa. Porém, nós temos exceções aqui para os ácidos, tá certo? Porque o ácido, pessoal, misturado em água aqui, ou seja, em uma solução, né? Eles formam soluções iônicas, ó, porque eles liberam aqui pra gente, tá certo? Esse íon aqui, ó, que é o íon H+, tá? Então, de fato, por ele ser um ácido, tudo bem? Nós vamos dizer aqui, então, que ele conduz, ó, tá? Então, gente, como alternativa correta aqui dessa questão, tá? Nós temos que marcar aqui os itens, né? Que vão conduzir aqui corrente elétrica, que são 1, 3, 4 e 5, tá? Então, ó, são itens 1, 3, 4 e 5, conforme eu havia marcado aqui para vocês. E no meu caso aqui, a correta seria a alternativa C, tá? Espero que tenha ficado bem explicado aí, mas qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês me chamarem, tá certo? Vamos deixar aqui ela novamente para vocês verem. Vou deixar a tabela periódica para vocês lá no material complementar da disciplina também. Vamos avançando aí.